O ar no ateliê de Arthur era pesado, denso com o cheiro de terebintina, óleo de linhaça e a poeira de séculos que se desprendia suavemente da tela à sua frente. Era um cheiro que ele conhecia melhor que o próprio perfume, o aroma do tempo sendo cuidadosamente descascado, camada por camada. Do lado de fora, o Rio de Janeiro de 2023 pulsava com uma vida frenética, mas ali, em seu refúgio no bairro de Santa Teresa, o tempo obedecia a outras regras. As paredes forradas com ferramentas delicadas, frascos de solventes e pigmentos, eram a fronteira entre o agora e o então. E o então, naquele momento, era uma tela de quase 1,5 metro de altura, datada de 1888. Um retrato, o trabalho havia chegado há 2 semanas, uma encomenda particular e discreta, como a maioria das que ele aceitava. A cliente, uma senhora de sobrenome imponente, Dona Beatriz de Alencar, falava com a formalidade de uma era esquecida. É um retrato de família, ela dissera ao telefone, a voz fina e frágil como uma folha seca. Um antepassado meu, Lázaro, a tela está em péssimo estado, escurecida, craquelada. Quero que ele possa ser visto novamente. Arthur era um dos melhores restauradores do país, um homem de 40 e poucos anos cuja paciência era sua maior virtude. Ele via seu trabalho não como um concerto, mas como uma conversa silenciosa com o artista original. Ele precisava entender a pincelada, a química das tintas, a intenção por trás de cada sombra. E era por isso que, naquela tarde chuvosa de junho, ele sentia um calafrio que não vinha da umidade que se infiltrava pela janela de guilhotina. Ele já havia removido as camadas mais grossas de verniz oxidado, um processo lento e metódico que usava cotonetes minúsculos e uma mistura de solventes que ele mesmo preparava. A sujeira de mais de um século se dissolvia, revelando as cores que o tempo havia engolido. O fundo, antes um borrão escuro, agora mostrava os detalhes de uma biblioteca suntuosa, com livros de lombada de couro e globos de madeira. As roupas do menino, um traje de veludo escuro, recuperavam seu brilho opaco. O rosto da criança, pálido e de traços finos, emergia da névoa amarelada. O menino, Lázaro, não deveria ter mais de 8 ou 9 anos. Cabelos castanhos repartidos com um rigor que parecia desconfortável e uma boca pequena fechada numa linha neutra. Era um retrato formal típico da elite do Segundo Império, encomendado para celebrar a linhagem para imortalizar o herdeiro, mas algo estava errado, terrivelmente errado, não era a técnica. O pintor, um tal de Amaro Viana, cujo nome estava assinado no canto inferior direito, era competente. As texturas eram realistas, a luz era bem trabalhada. O problema não estava na mão do artista. Estava nos olhos do menino. No início, Arthur pensou que fosse apenas a melancolia comum em retratos daquela época, a solenidade forçada em crianças que preferiam estar correndo no jardim. Mas não era melancolia. Conforme mais do verniz era removido, a expressão se tornava mais clara. Era uma ausência, um vazio profundo, como se a alma do menino estivesse a quilômetros de distância daquela sala. Seus olhos castanhos, grandes e bem desenhados, não focavam no observador nem em algum ponto fora da tela. Eles pareciam olhar para dentro, para um lugar escuro e inacessível. Foi quando ele decidiu usar a lupa de aumento, a mesma que usava para analisar a trama do linho da tela, que a sensação de desconforto se transformou em uma pontada de alarme. Ele aproximou a lente do olho direito do menino. A superfície da tinta era uma paisagem de microfissuras, o craquelê que contava a idade da obra, mas dentro da pupila uma mancha minúscula, quase imperceptível, parecia deslocada. Não era um ponto de luz, o reflexo da janela que o pintor costumava adicionar para dar vida ao olhar. Era algo mais, uma forma. Ele moveu a luz do seu abajur articulado, mudando o ângulo. A mancha persistia. Parecia um borrão escuro, uma imperfeição na camada final de tinta. Talvez um retoque mal feito, uma correção do próprio artista. Mas por que corrigir algo tão pequeno dentro da pupila? Arthur se afastou, sentindo o coração bater um pouco mais rápido. Ele olhou para o retrato como um todo. O menino na cadeira de veludo, a mão pousada sobre um livro fechado, o cenário opulento ao redor. E aqueles olhos que não viam nada e ao mesmo tempo pareciam ter visto tudo. Ele pegou o telefone e ligou para Dona Beatriz. Dona Beatriz, é o Arthur, o restaurador. Tenho uma pergunta sobre o retrato. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, a voz dela sobeou ainda mais frágil. O pintor Amaro Viana, a senhora sabe algo sobre ele. Ou sobre a história por trás deste retrato, outra pausa mais longa desta vez. Não muito, dizem que ele era um artista itinerante, não muito conhecido. O retrato foi uma das últimas coisas que ele pintou para a família antes de desaparecer, porque a pergunta, curiosidade profissional, mentiu Arthur. A técnica dele é peculiar em alguns pontos. Entendo, ela respondeu, mas seu tom sugeria o contrário. Apenas, restaure o menino, por favor.
Deixe-o como deveria ser. Arthur desligou o telefone, a frase dela ecoando em sua mente. Deixe-o como deveria ser, mas como ele deveria ser. Aquele vazio no olhar parecia a parte mais fundamental da pintura. Ele se aproximou novamente da tela, a sensação de ser um intruso crescendo dentro dele. Ele não estava apenas limpando uma pintura. Estava escavando um segredo que alguém, há mais de 100 anos, havia se esforçado muito para enterrar sob camadas de verniz e tinta. E o segredo estava trancado ali, no olhar petrificado daquela criança. Nos dias que se seguiram, o ateliê de Arthur se transformou em um laboratório de investigação. A obsessão pelo retrato de Lázaro tomou conta de sua rotina. Ele mal comia, mal dormia. Passava horas em frente à tela, não mais com os cotonetes e solventes, mas com equipamentos que pareciam pertencer a uma cena de crime. Ele montou sua câmera de reflectografia infravermelha, um aparelho que permitia ver através das camadas superficiais de tinta, revelando os desenhos e esboços subjacentes. Era uma forma de perguntar à tela o que ela escondia. A imagem que apareceu no monitor do seu laptop era fantasmagórica, um negativo em preto e branco do retrato, onde o carbono do desenho inicial se destacava. Ele viu as linhas de esboço do rosto do menino, a hesitação do artista ao posicionar a mão, a mudança na inclinação de um livro na estante. Eram os fantasmas do processo criativo, as decisões tomadas e abandonadas. Ele deu zoom nos olhos. A pupila direita, no negativo infravermelho, era um poço de escuridão. Mas a mancha que ele havia visto com a lupa estava lá mais nítida. Não era um borrão, tinha contornos, uma forma vagamente humana distorcida pela curvatura do olho. Era como olhar através de uma fechadura para um quarto escuro, vendo apenas uma silhueta contra uma luz distante. Seu coração afundou, alguém estava ali refletido. Quem? O próprio pintor. Era comum que artistas se inserissem sutilmente em suas obras, mas a forma não parecia estar segurando um pincel, parecia estar parada, observando. A curiosidade de Arthur se transformou em uma necessidade urgente de saber. Ele precisava de contexto, a história da família Alencar, a história de Lázaro. Ele ligou novamente para Dona Beatriz, desta vez mais direto. Dona Beatriz, para continuar o trabalho, preciso de mais informações. Qualquer coisa que a senhora tenha sobre a época em que o retrato foi pintado. Cartas, diários, qualquer documento. Pode ajudar a entender as intenções do artista e os materiais que ele usou. Era uma desculpa técnica, mas a urgência em sua voz era real. Houve um longo silêncio. Ele podia ouvir a respiração sibilante da velha senhora. Você é muito insistente, rapaz. Meu trabalho exige precisão, ele respondeu, tentando manter a calma. Vou ver o que encontro, ela disse e desligou. 2 dias depois, um pacote chegou ao seu ateliê. Um pequeno baú de madeira escura, sem qualquer remetente, apenas seu endereço escrito em uma caligrafia trêmula. Dentro, envolto em um tecido de veludo puído, havia um único objeto, um diário de capa de couro, com as páginas amareladas e quebradiças. Na primeira página, uma inscrição. Isabel de Alencar, 1887, a mãe de Lázaro. Arthur sentou-se em sua cadeira, o cheiro de papel velho se misturando ao dos produtos químicos. Com um cuidado quase cirúrgico, ele começou a folhear as páginas. A caligrafia era elegante, mas a tinta estava desbotada. Eram relatos do cotidiano de uma baronesa do café no crepúsculo do Império. Festas, visitas, preocupações com a seca, comentários sobre a política da corte. Ele procurou pelo nome Lázaro. Encontrou. As primeiras menções eram cheias de ternura. Meu Lázaro hoje aprendeu a ler uma frase inteira. Meu coração se enche de orgulho. Lázaro tem uma imaginação fértil. Passa horas em seu mundo de soldadinhos de chumbo. Mas conforme as datas avançavam para 1888, o ano da pintura, o tom mudava. Uma sombra parecia se arrastar pelas palavras de Isabel. Lázaro está mais quieto. O novo tutor, Erich Schmid, é um homem de disciplina germânica. Diz que é para o bem do menino, para prepará-lo para o mundo, mas sinto meu filho se afastar de mim. Erich Schmid. O nome saltou da página. Arthur sentiu um arrepio. Ele continuou lendo, devorando as páginas. Isabel descrevia o tutor como um homem culto, vindo da Suíça, recomendado por contatos de seu marido na Europa. Um homem que não sorria. Os olhos dele são como cacos de gelo, ela escreveu em uma passagem. Lázaro parece temê-lo. Ontem, durante a lição de piano, ouvi meu filho chorar. Quando entrei na sala, Erich Schmid disse que ele apenas se frustrara com uma passagem difícil. Mas o olhar de Lázaro era o mesmo olhar que ele tem quando vê uma barata no chão. Medo e repulsa. A menção ao retrato apareceu em setembro de 1888. Meu marido encomendou um retrato de Lázaro. O pintor Amaro Viana chegou hoje. Um rapaz jovem de olhar assustado que parece deslocado em nossa casa. Ele montou seu cavalete na biblioteca. Lázaro detesta ficar parado por horas. Ele se mexe, se distrai. Erich Schmid insiste em permanecer na sala durante as sessões para garantir a disciplina do menino.
A cena se formou na mente de Arthur, a biblioteca suntuosa, o menino desconfortável na cadeira. O pintor tentando capturar uma imagem que não existia, e o tutor Schmidt observando tudo das sombras, a figura no reflexo do olho, seria ele. Arthur voltou para a imagem infravermelha no computador, a silhueta distorcida. Poderia ser o tutor, o homem que não sorria, o homem cujos olhos eram como cacos de gelo. A última entrada relevante no diário era de novembro de 1888. A caligrafia de Isabel estava quase ilegível, as linhas tremidas, manchadas em alguns pontos, como se lágrimas tivessem caído sobre a tinta fresca. O retrato está pronto, meu marido está satisfeito, diz que capta a seriedade de um futuro líder, mas eu não vejo meu filho ali, vejo um estranho, um menino com olhos de vidro. Desde que as sessões terminaram, Lázaro não é mais o mesmo, ele mal fala, passa os dias trancado no quarto. Ontem à noite ele me disse em um sussurro, o homem mau estava lá, mamãe. Eu não entendi, pensei que fosse um pesadelo, mas hoje ele se recusa a sair da cama, ele apenas olha para a parede. Arthur fechou o diário, o ateliê parecia ter ficado mais frio. O homem mau seria Schmidt. O que teria acontecido naquela biblioteca, durante aquelas longas horas de pose forçada, sob o olhar vigilante do tutor, o pintor Amaro Viana deve ter visto algo. E de alguma forma ele registrou, não no rosto do menino, mas escondido no lugar mais profundo da pintura, o fundo de seus olhos. Arthur sabia que precisava ver com mais clareza. A reflectografia não era suficiente. Ele precisava de algo mais. Precisava de permissão para ir mais fundo, para talvez remover uma amostra microscópica da tinta. Ele sabia que Dona Beatriz jamais permitiria. Ele estava em uma encruzilhada. Respeitar os limites de sua cliente e o código de sua profissão, ou seguir sua intuição que gritava que havia uma história terrível presa naquela tela, uma história que precisava ser contada. Ele olhou para o retrato. Os olhos de Lázaro pareciam suplicar. Naquela noite ele decidiu que não haveria mais volta. A busca por Amaro Viana, o pintor, revelou-se um mergulho em um beco sem saída. Arthur passou dias vasculhando os arquivos digitais do Museu Nacional de Belas Artes, os registros da Academia Imperial e até mesmo velhos jornais da época disponíveis online. O nome aparecia em pouquíssimos lugares. Uma menção como aluno promissor da Academia em 1885. Uma participação em uma exposição coletiva em 1887, com uma crítica morna que descrevia seu trabalho como tecnicamente correto, mas carente de alma. E depois, nada. Após 1888, o nome Amaro Viana simplesmente desaparecia dos registros artísticos do Rio de Janeiro. Era como se ele tivesse se tornado um fantasma. A informação, ou a falta dela, apenas adensava o mistério. Um pintor que some do mapa logo após concluir uma obra para uma família poderosa. Uma obra que continha um segredo terrível. Teria ele fugido? Teria sido silenciado? Arthur sabia que estava entrando em um território perigoso, muito além do escopo de uma simples restauração. Mas a imagem daquele menino e a angústia nas palavras de sua mãe o assombravam. Ele precisava de mais uma peça, uma imagem, um rosto para o nome Schmidt. Ele voltou ao pequeno baú que Dona Beatriz lhe enviara. Vasculhou o fundo sob o forro de veludo. Seus dedos encontraram algo rígido, um fundo falso. Com cuidado ele o removeu. Por baixo havia um pequeno álbum de fotografias, encadernado em couro escuro com um fecho de latão. O coração de Arthur acelerou. As fotografias eram daguerreótipos e cartões de visita, retratos formais da família Alencar. O barão, um homem de barba espessa e olhar severo. A baronesa Isabel bonita, mas com uma tristeza permanente nos olhos. E Lázaro. Em várias fotos, ele aparecia como um menino comum, sorrindo timidamente, segurando um aro de brinquedo ao lado de um cavalo de balanço. Ele não era o menino de olhos vazios do retrato. Algo aconteceu e então Arthur encontrou uma fotografia de grupo tirada no jardim da propriedade da família. A data no verso dizia, outubro de 1888. No centro, Lázaro, vestindo o mesmo traje de veludo do retrato. Ao seu lado, seus pais. E um passo atrás, ligeiramente à sombra de uma palmeira, um homem alto e magro, de terno escuro e cabelo loiro penteado para trás. Seu rosto era angular, os lábios finos, e seus olhos claros pareciam perfurar a imagem, desprovidos de qualquer calor. A legenda, na mesma caligrafia de Isabel, dizia, a família com Schmidt. Era ele, o tutor. Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O homem na fotografia emanava uma aura de frieza e controle. Ele colocou a foto ao lado do monitor, que exibia a imagem infravermelha do reflexo no olho de Lázaro. A silhueta, mesmo distorcida, correspondia. A postura rígida, a linha dos ombros. Era ele. Schmidt estava na biblioteca, e o pintor o viu. A convicção de Arthur se solidificou. Ele precisava ver o que estava sob a camada final de tinta.
A ética profissional lhe dizia para não fazer nada sem a autorização da cliente. Mas a humanidade lhe dizia que um menino desaparecido há mais de um século merecia que sua história fosse ouvida. Ele ligou para um colega da universidade, um físico que trabalhava com análise de arte. Sérgio, preciso de um favor, um grande favor. Tenho uma pintura aqui e preciso de uma análise mais profunda. Fluorescência de raio-x, talvez. Algo que possa me dar a composição química das camadas de tinta sem ser invasivo. Arthur, você sabe que esse equipamento é para pesquisa, não para trabalhos comerciais, disse Sérgio. Eu sei, mas isso não é comercial, é agudo, outra coisa. Há algo escondido aqui, Sérgio, algo importante. Houve uma pausa. A paixão na voz de Arthur era contagiante. Traga a tela para o laboratório à noite. Sem alarde, naquela mesma noite, Arthur embalou o retrato com um cuidado infinito, como se carregasse o próprio Lázaro. O trajeto até o campus da universidade foi tenso. Ele se sentia um conspirador, um ladrão de segredos. No laboratório de Sérgio, sob as luzes frias e o zumbido dos equipamentos, a pintura parecia ainda mais sombria e enigmática. Eles posicionaram a tela sob o espectrômetro. O processo era lento. Um feixe de raio-x varria a superfície milímetro por milímetro e o computador analisava a energia emitida pelos pigmentos, mapeando os elementos químicos. Isso permitiria a Arthur diferenciar as camadas de tinta com base em sua composição. Ele focou a análise na minúscula área da pupila. As horas se arrastaram. Arthur e Sérgio bebericavam café forte, olhando para os gráficos coloridos que se formavam lentamente na tela. E então eles viram. É isso, disse Sérgio apontando para o monitor. Olhe, na camada superficial da pupila você tem um negro de osso padrão da época, mas por baixo tem outra camada, com traços de azul da Prússia e branco de chumbo. Não faz sentido, porque ele usaria esses pigmentos para escurecer uma pupila que já era escura, a menos que ele não estivesse escurecendo, sussurrou Arthur. A menos que ele estivesse cobrindo algo, o mapa de elementos químicos confirmou. Havia uma imagem subjacente, pintada com detalhes, que fora posteriormente coberta com uma camada fina e escura de tinta preta, um pentimento, um arrependimento do artista. Mas não parecia um arrependimento, parecia um encobrimento. Arthur sentiu uma onda de adrenalina. Ele tinha a prova. O pintor Amaro Viana havia pintado algo no olho de Lázaro e depois o escondeu. Agora só havia uma maneira de descobrir o que. E era uma que ele teria que fazer sozinho em seu ateliê, longe de testemunhas. Ele teria que realizar a mais delicada e perigosa das cirurgias. Ele teria que remover a camada superior de tinta. Ele sabia que o risco era imenso. Um movimento em falso e ele poderia destruir a camada original, o segredo para sempre. Mas a imagem do rosto de Erich Schmidt na fotografia e o medo palpável nas palavras de Isabel não lhe davam escolha. Ele precisava dar voz ao silêncio de Lázaro. A decisão de intervir diretamente na pintura pesava sobre Arthur como uma mortalha. Ele passou uma noite inteira em claro, sentado em frente ao retrato, a luz baixa do ateliê lançando sombras longas que pareciam dançar sobre o rosto do menino. Era uma violação de seu princípio mais sagrado, a preservação da intenção final do artista. Mas e se a intenção final do artista tivesse sido forçada? E se sua verdadeira intenção estivesse enterrada, gritando para ser vista, ele se lembrou da ligação com Dona Beatriz. Deixe o passado em paz. A frase agora soava menos como um conselho e mais como um aviso. Ou uma súplica. Talvez ela soubesse. Talvez a família sempre soubesse que havia algo de errado com aquele quadro, com aquele olhar, e o medo do que poderiam encontrar os manteve em silêncio por gerações. Ao amanhecer, sua decisão estava tomada. Ele não contaria a ninguém. Seria um segredo entre ele, o pintor e o menino. Ele preparou sua mesa de trabalho com a precisão de um cirurgião. Um microscópio estereoscópico, microescalpelos com lâminas do tamanho de um grão de arroz e uma solução de gel solvente que ele mesmo formularia para agir apenas na camada mais superficial de tinta. Era um trabalho de micrômetros. Ele posicionou o retrato na horizontal, sob a lente do microscópio. O olho de Lázaro, ampliado centenas de vezes, preenchia sua visão. A paisagem de tinta craquelada era como um mapa de um terreno antigo e seco. Ele podia ver a camada escura que cobria o segredo. Era fina, quase um véu. Com uma mão firme e a respiração suspensa, ele aplicou uma quantidade minúscula do gel solvente com a ponta de um pincel de Marta, do tipo mais fino que existia. O gel agiria lentamente, amolecendo apenas o óleo da camada superior. Ele esperou. Os minutos se arrastavam como horas. O único som no ateliê era o tic-tac de um velho relógio de parede e a batida surda de seu próprio coração. Depois de 20 minutos, ele pegou o microescalpelo. Olhando através das lentes do microscópio, ele tocou a superfície amolecida da tinta.
Com um movimento que era mais um carinho do que um corte, ele começou a remover a camada escura, floco por floco. Eram fragmentos de escuridão, de tempo, de medo. E então, por baixo, a cor começou a surgir. Não era o preto que ele esperava. Eram tons de pele, o reflexo de uma luz, o azul de um tecido. Ele trabalhou por horas em um estado de concentração absoluta, esquecido do mundo exterior. A imagem que emergia era minúscula, do tamanho da cabeça de um alfinete, mas sob o poder da ampliação, ela se revelava com uma clareza aterrorizante. Não era apenas a figura de Erich Schmidt, era uma cena. Uma fração de segundo congelada no tempo. O pintor Amaro Viana não havia pintado apenas o reflexo do tutor, ele havia pintado o que o tutor estava fazendo. A figura de Schmidt estava de pé, ligeiramente curvada. Sua mão direita não estava visível, mas sua mão esquerda estava levantada, o dedo indicador apontado para a frente, em um gesto claro de silêncio. E ele não estava olhando para Lázaro, ele estava olhando para algo ou alguém à sua esquerda, fora do campo de visão do reflexo. Mas o detalhe mais perturbador era o que estava no chão, aos pés de Schmidt. Um borrão de cor, um tom de vermelho escuro, quase marrom, que se destacava contra o assoalho de madeira da biblioteca. E ao lado da mancha algo pequeno e branco, um lenço de renda. Um pedaço de tecido, Arthur se afastou do microscópio ofegante. O suor escorria por sua testa. A verdade o atingiu com a força de um soco. Lázaro, o menino no retrato, não estava posando. Ele não estava olhando para o pintor. Seus olhos estavam fixos na cena que se desenrolava ao lado do cavalete. Seu olhar não era de vazio ou melancolia. Era o olhar de uma criança paralisada pelo terror, testemunhando um ato que ele não conseguia compreender, mas que seu instinto lhe dizia ser terrivelmente errado. O pintor Amaro Viana capturou aquele olhar, e em um ato de coragem ou loucura ele pintou não apenas o menino, mas também o que o menino via. Ele pintou a prova. Depois, aterrorizado com o que fizera, ele cobriu o reflexo incriminador com uma fina camada de tinta preta. Ele cumpriu sua encomenda, entregou o retrato de um menino triste à família rica, pegou seu dinheiro e desapareceu, provavelmente temendo pela própria vida. Ele deixou para trás uma mensagem em uma garrafa, um segredo escondido no lugar mais improvável. Arthur olhou para o retrato, agora sob uma nova luz. Não era a pintura de um menino, era o testemunho de uma criança, o registro silencioso de um crime. Ele pegou o diário de Isabel novamente, as mãos tremendo, releu a última entrada. O homem mau estava lá, mamãe. Lázaro não estava falando de um pesadelo. Ele estava falando do que viu na biblioteca. E então Arthur encontrou algo que havia deixado passar. Algumas páginas depois da última entrada datada, havia uma anotação apressada, quase um rabisco, sem data. Ele se foi, Lázaro se foi, dizem que fugiu durante a noite. Deixaram um bilhete na porta, dizendo que ele partiu para o porto para se aventurar no mundo, mas a letra não é dele. Meu filho não sabe escrever essas palavras. Erich Schmidt também partiu, disse que tinha assuntos urgentes na Europa. Meu marido acredita na história, ele quer acreditar, mas eu sei, eu sinto. Meu filho nunca fugiria, não sem seu soldadinho de chumbo, aquele que ele nunca larga, e o soldadinho está aqui debaixo de sua cama. O ar saiu dos pulmões de Arthur, Lázaro não fugiu. Ele desapareceu na mesma época em que o tutor foi embora. A história da fuga foi uma farsa para encobrir algo muito pior. O que aconteceu naquela biblioteca? O que era a mancha no chão? Quem era a pessoa que Erich Schmidt estava silenciando? Arthur não tinha todas as respostas. Talvez nunca tivesse, mas ele sabia de uma coisa. O segredo que ele desenterrara não podia ser enterrado novamente. Ele pegou o telefone, sabia que a chamada que estava prestes a fazer mudaria tudo. Ele não ligou para a polícia, não ainda. Ele ligou para a única pessoa que merecia saber a verdade primeiro, Dona Beatriz. Sou eu, Arthur, terminei a restauração. Acho que a senhora precisa vir ao meu ateliê. A senhora precisa ver o que Lázaro viu. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha foi o mais pesado que Arthur já ouvira. Não era um silêncio de surpresa, mas de resignação. O som de um segredo de família, guardado por mais de um século, finalmente chegando ao fim. Dona Beatriz chegou ao ateliê no final da tarde. A chuva fina havia voltado a cair sobre o rio e a luz que entrava pela janela era cinzenta e melancólica. Ela era menor e mais frágil do que Arthur imaginara, apoiada em uma bengala de madeira escura. Seu rosto, marcado por uma teia de rugas finas, era um mapa de uma vida longa, mas seus olhos, de um azul surpreendentemente claro, eram afiados e lúcidos. Ela não olhou para Arthur. Seus olhos foram diretamente para a tela no cavalete. Arthur não disse nada. Ele apenas se afastou, dando-lhe espaço. Ele havia montado uma pequena lente de aumento em um suporte em frente ao olho direito do retrato, para que ela não precisasse se curvar. A velha senhora se aproximou lentamente, cada passo um esforço. Ela se inclinou e olhou através da lente. Por um longo tempo, ela permaneceu imóvel, uma estátua de luto diante de uma relíquia de dor.
Arthur podia ver seu ombro tremer levemente. Quando ela finalmente se endireitou, havia lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela se virou para Arthur e em seus olhos ele não viu choque, mas uma tristeza antiga e profunda. Uma tristeza herdada. Então era isso, ela sussurrou, a voz embargada, a sombra no olhar, era assim que minha avó chamava. Ela era sobrinha de Lázaro, nasceu anos depois que ele partiu. Ela me contava que a família nunca mais foi a mesma. Havia um silêncio na casa, um cômodo que nunca era aberto. A biblioteca. Ela caminhou até a cadeira de Arthur e sentou-se, como se o peso da revelação a tivesse esmagado. A história oficial, a que contavam para o mundo, era que Lázaro era um menino de espírito aventureiro e que fugiu para o mar. Mas dentro da família, nós sabíamos que era mentira, havia sussurros sobre o tutor suíço Erschmed, sobre como ele partiu às pressas. Sobre como meu bisavô, o barão, gastou uma fortuna para abafar qualquer investigação. O escândalo seria a ruína do nome da família. Arthur a ouvia, fascinado e horrorizado. A verdade que ele descobrira com seus instrumentos e solventes era apenas a confirmação de um fantasma que assombrava aquela família por gerações. Minha avó dizia que a mãe de Lázaro, Isabel, enlouqueceu de dor. Ela passava os dias olhando para o retrato, chorando. Dizia que o pintor havia roubado a alma de seu filho. Ela morreu poucos anos depois. O retrato foi guardado no sótão como uma peça amaldiçoada. Ninguém queria olhar para ele, mas ninguém tinha coragem de destruí-lo. Era o último vestígio de Lázaro. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas com um lenço de renda. Quando herdei a casa, encontrei o quadro e senti a mesma coisa que todos sentiram, aquele olhar. Havia algo terrivelmente errado ali. Pensei que a restauração pudesse, talvez, apagar a tristeza, trazer de volta o menino e não o fantasma. Que tola eu fui, você não apagou a sombra. Você a iluminou. O que a senhora acha que aconteceu? Perguntou Arthur a voz baixa. Dona Beatriz olhou para o chão. Não sei ao certo, mas os sussurros falavam de outra pessoa. Uma criada jovem que trabalhava na casa, uma moça chamada Lídia. Ela desapareceu na mesma semana que Lázaro e o tutor. A família disse que ela havia roubado umas joias e fugido. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. A cena no olho do menino se tornou ainda mais sinistra. A mancha vermelha no chão, o lenço de renda, o gesto de silêncio de Erschmidt. Lázaro não testemunhou apenas uma ameaça. Ele provavelmente testemunhou a consequência de um ato de violência. O tutor, a criada e o menino que viu demais. O que vai fazer agora? Perguntou Arthur. Dona Beatriz suspirou, um som que parecia carregar o peso de um século. O que pode ser feito? Os culpados estão mortos e enterrados há muito tempo. Não há justiça a ser feita, apenas. A verdade, e a verdade é mais feia do que a mentira que minha família sustentou por tanto tempo. Ela se levantou, apoiando-se na bengala. Eu lhe pago pelo seu trabalho, senhor Arthur. Você fez mais do que restaurar uma pintura. Você deu uma voz a um menino que foi silenciado. Mas eu lhe peço uma coisa. O que quiser, ele respondeu, não cubra o que encontrou. Deixe o reflexo, deixe o testemunho dele visível. É o mínimo que podemos fazer por ele. Que o mundo ou quem quer que olhe para este quadro saiba que ele não era um menino triste. Ele era uma criança corajosa que viu a verdade. Arthur concordou com a cabeça, sentindo um nó na garganta. Na semana seguinte, a pintura foi levada. O ateliê de Arthur pareceu subitamente vazio e silencioso. O cheiro de tinta velha e segredos havia se dissipado, substituído por uma normalidade que lhe parecia estranha. Ele tentou voltar ao seu trabalho, a um retábulo barroco que precisava de atenção, mas sua mente continuava voltando para a biblioteca de 1888. Ele nunca soube o que Dona Beatriz fez com o retrato. Se o pendurou em sua parede, se o doou a um museu com a história completa, ou se o guardou novamente em um sótão escuro. A história não apareceu nos jornais. O segredo da família Alencar permaneceu um segredo, compartilhado apenas por ele e pela última descendente daquela linhagem marcada pela tragédia. O destino final de Lázaro, da criada Lídia e do tutor Erschmidt permaneceu um mistério. Eram fantasmas perdidos na história, cujos destinos só podiam ser imaginados. Teriam sido enterrados na vasta propriedade da família? Teria o tutor fugido para a Europa, levando consigo o segredo de seus crimes? Nenhuma resposta viria. Meses se passaram. A vida de Arthur retomou seu ritmo lento e metódico, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não olhava mais para as pinturas da mesma forma. Em cada retrato, em cada paisagem, ele procurava por detalhes ocultos, por mensagens sussurradas através do tempo. Ele se tornara um arqueólogo de almas, ciente de que a superfície de uma tela podia esconder abismos de dor e histórias não contadas. Em uma noite fria de inverno, ele estava organizando seus arquivos digitais quando encontrou a pasta de fotos que tirara do retrato de Lázaro.
Ele abriu a imagem em alta resolução que havia feito após a revelação, a foto que mostrava o olho do menino com o reflexo exposto. Ele deu zoom. Mais e mais até que a imagem preenchesse toda a tela. Lá estava, a cena minúscula, pintada com uma precisão desesperada por um artista aterrorizado. O tutor, o gesto, a mancha no chão. E ao redor de tudo, o olho de uma criança. Um universo de medo contido em uma íris castanha. Arthur se recostou na cadeira, o brilho do monitor iluminando seu rosto. Ele percebeu que a restauração não havia terminado de fato. Ele não havia libertado Lázaro. Ele apenas havia se tornado mais um guardião de seu segredo. A história não estava encerrada. Ela estava apenas visível. E ele entendeu que alguns segredos não são feitos para serem resolvidos, mas para serem testemunhados. O grito silencioso de Lázaro, preso na tinta por mais de um século, finalmente tinha encontrado um eco. E esse eco viveria para sempre, ali na tela do seu computador e na quietude de sua memória. O passado nunca morre de verdade. Ele apenas espera pacientemente no escuro por alguém que tenha a coragem de olhar bem de perto. E às vezes, o que se encontra no olhar de uma criança não é a inocência, mas o reflexo de um mundo que a perdeu há muito tempo.